Hoje vamos tratar de vinho tinto. O vinho tinto é o vinho mais consumido no mundo, 80% mais ou menos de tudo que se consome de vinho no mundo é de vinho tinto. O vinho tinto é apenas um dos estilos de vinho, existem milhares de outros estilos. E mesmo dentro do ramo dos vinhos tintos há uma infinidade de estilos, uma infinidade realmente grande. Variam as uvas que são usadas, variam os cortes, varia o tempo de envelhecimento em madeira, varia aquilo que o francês chama de terroir, que é o conjunto de condições ambientais e de solo que formam o lugar onde a uva é plantada. Isso o francês chama de terroir, não é uma tradução exata para essa palavra. Tudo isso varia muito enormemente, o jeito como o vinho é vinificado. Existem várias leveduras selecionadas que podem ser usadas e essas variações são infinitas, realmente infinitas. Isso é uma das coisas mais legais do vinho, é que você nunca para de aprender. No vinho, ou como em qualquer outra coisa nesta vida, vale aquela frase de um célebre filósofo grego: só sei que nada sei. Provavelmente Sócrates, que eu me lembro. E é verdade, quanto mais você aprende no mundo do vinho, mais você sabe que tem que aprender muito mais, porque é infinito. Isso é muito bom. Vamos falar de vinho tinto. O vinho tinto é sempre feito, obviamente, de uvas tintas. Não existe vinho tinto feito de uvas de outra cor, porque a cor do vinho ela vem da casca. Então, ao contrário do que muita gente imagina, você pode ter um vinho branco feito de uvas tintas, mas nunca um vinho tinto feito de uva que não seja escura. Eu vou fazer um exercício aqui. Estou abrindo um vinho de 2009, é um vinho de Merlot, curiosamente feito no estado do Paraná, que é um estado que, ao contrário do que a gente imagina, faz vinho há muito tempo, quase há tanto tempo quanto o vinho da Serra Gaúcha, que se tornou o símbolo do vinho nacional. É um vinho de 2009, a rolha, como vocês podem ver, foi bastante umedecida, quase atingiu a superfície. Se tivesse atingido a superfície aqui, ó, ao final, o vinho estaria condenado, porque ele estaria certamente completamente oxidado. Vamos ver, eu vou dar uma decantada nele. Ele não é um vinho foi feito para durar muitos anos, ele já está com 10 anos aqui guardado. Então eu vou dar uma decantada nele para ver o que ele libera de aromas aí, se ele ganha um pouco de frescor. Essa operação ela é feita geralmente em vinhos ou muito velhos ou muito jovens. Nos vinhos muito velhos, você decanta para eliminar as borras. As borras são... O que são as borras? São os antocianos, são aquela parte azul do vinho que dá a tonalidade púrpura nos vinhos jovens. Os antocianos morrem. Os antocianos são aquilo, inclusive, que faz bem à saúde no vinho. Os antocianos combatem os radicais livres, os antocianos formam o tal do resveratrol, que faz bem ao coração. E esses componentes, eles morrem, eles vão se polimerizando sem a presença do ar, e então o vinho se torna castanho. Esse vinho já está bem acastanhado. Vamos ver no copo. É um vinho tinto bem interessante de Merlot, com 10 anos, feito no Paraná, que é um estado que tem uma tradição de viticultura engraçada, pouco conhecida, mas faz muito vinho no Paraná. Já teve grandes produtores de qualidade lá também. Fazem muito vinho de uva não vinífera, uva Isabel, uva Bordeaux, uva comum, que se chama vinho de mesa. É uma classificação legal para vinhos que não são feitos com uvas europeias. Nossa, está com um cheiro bem interessante de vinho antigo. É uma nota de folha seca, uma nota que o francês chama de subois, o italiano chama de sottobosco, que é aquela folha podre que fica úmida no fundo do bosque e que dá esse aroma bem típico de vinhos. Mas ele está límpido, ele está gostoso, vamos ver. Tá bem bom. Tá bem bom, tem uma boa acidez. E daqui a pouco a gente vai provar ele com umas comidas, mas aí você não está convidado. Vai ser só eu e minha família que está aqui. Então, enquanto isso eu vou falar mais um pouco de vinho tinto. Na verdade, o vinho tinto, quais são os processos de elaboração dele? Primeiro você colhe as uvas, de preferência as uvas sãs e maduras. E depois, com essas uvas, você as pisa de alguma maneira. Durante muitos anos, a pisa mais comum, mais utilizada, era a pisa a pé, ou como dizem os portugueses, a pisa manual. Brincadeira, pessoal, não leva a sério, português aí, né, é bacana. Então, a pisa a pé, a pisa humana, ainda hoje é considerada uma das melhores maneiras
de você extrair as boas características da uva e transformá-las em mosto. E depois esse mosto é fermentado de maneiras, existe um monte de maneiras. Você pode deixar fermentar com as próprias leveduras que estão na casca da uva, você pode adicionar leveduras selecionadas. Hoje em dia há leveduras selecionadas que induzem um determinado tipo de comportamento final no vinho. Você pode, leveduras que extraem mais alcoolicidade ou que emprestam, puxam mais aromas frutados, puxam mais aromas vegetais. Não é que as leveduras vão dar os aromas, elas extraem mais aquela família de aromas que já estão na composição química daquele mosto. Muito bem, feito isso, esse mosto é fermentado, às vezes aberto, às vezes fechado, às vezes com microoxigenação, que é a injeção muito suave de algum oxigênio, principalmente em uvas muito tânicas, como a Tannat, para suavizar o comportamento final do vinho, do tanino na boca. E bem, ao final da fermentação você já tem vinho. Esse vinho então trasfegado, troca de cuba para ele decantar e depois você trasfega ele para ele ficar mais límpido. Depois você ainda clarifica ele. Antigamente essa clarificação era com clara de ovo. Clara de ovo, que aliás é o nome da minha neta, Clara, que está aqui do lado. Oi, Clara! As claras de ovos eram usadas para clarificar o vinho. Olha, não era linda? Dá um beijinho. Então, feita a decantação, trasfega, você clarifica. Clarificado você pode filtrar ou não, é uma opção. Quando você filtra, você elimina alguns aromas que são importantes. Por outro lado, você deixa o vinho completamente cristalino e límpido, como esse aqui. Eu já provei grandes vinhos como um Penfolds, uma vez fantástico, australiano, que estava totalmente turvo, mas aromaticamente estava perfeito. Então, a opção de filtrar ou não é a opção do enólogo. Você pode ou não filtrar. Na verdade, você preserva mais aromas ao não filtrar o vinho. E você adiciona, o único conservante que é usado no vinho é o INS 220, que é o bisulfito, é o SO2. E daí você vai para o engarrafamento, que hoje em dia é feito quase todo automatizado, né? Por máquinas. Bom, eu volto a falar disso, vou falar dos diferentes estilos de vinificação. Vai lá, se inscreva no nosso programa e acione o sininho de notificações para a gente continuar a aprofundar essa nossa conversa.